O episódio de hoje vai tratar do TCC, cujo título é A Experiência de Pesquisas e Inserção de Danças de Motrizes Negras na Escola, de Khaled Hassan da Silva Santos Andrade. Hoje o Khaled Andrade está aqui presente e ele mesmo vai se apresentar para vocês. Oi, Khaled! Olá, tudo bom, pessoal? Vou fazer minha aula de inscrição também para auxiliar as pessoas que necessitam. Eu sou um homem preto, tenho 1,76 m, tenho 90 quilos, estou com camisa rosa clara, calça preta, tênis preto, tenho um colar de prata ao redor do pescoço e sou um homem preto, sou um artista, educador. Falar de mim, gente, é nesse processo de falar de troca, de encruzilhada, de atravessamento, de linearidade, assim. Tenho me encontrado nesses últimos anos, nesse local de intersecção de tudo isso, de todos os fluxos que a gente sente, né? Conhecimentos, histórias, pessoas. Então eu não tenho como só falar que eu venho de uma família só, porque não só a minha família me molda, a minha família é a minha base estrutural como sujeito inicialmente, assim, né? De forma inicial, mas hoje o que eu sou, eu vejo que é um montante e um conjunto de várias peças, de várias pessoas ao mesmo tempo. Então, me definir hoje é definir esse rizoma que eu me sinto no meio de várias pessoas e fluxos e ideias. E acho que a primeira pessoa que eu sempre vou falar nesse local é Exu, em todos os espaços, porque para mim ele é um grande pai. E ao mesmo tempo não posso negar de falar da minha mãe solo, Dona Yara Maria, e o genitor, que também influenciou de alguma forma e que me trouxe de alguma forma a dança em si, né? Meus pais se conheceram através da dança também, e um continuou e minha mãe não, mas a dança sempre esteve presente, está no meu sangue. Sou formado em licenciatura em dança pelo Instituto Federal de Brasília, 2018. Minha pesquisa tem esse nome porque me encontro como um homem preto, então necessito falar daquilo que vem de mim para fora. E atualmente trabalho como professor da Secretaria de Educação do Instituto Federal, sou professor de artes no CF3 da Estrutural. Ao mesmo tempo trabalho em outros eventos, trabalho com a Posers, que é uma empresa de artes, ao mesmo tempo a Caixa Cênica. Tenho trabalhos paralelos com outros grupos, como a Cia Mutum, já fiz parte da Ciamerag, que é um núcleo de dança experimental, Renato Fernandes. Já fui integrante, professor, bailarino e assistente coreográfico do Grupo Cultural Bará. Já participei também de vários FAQs de montagem de espetáculos, de seminários e muitas coisas, assim, é um currículo de muitos projetos. Atualmente eu estou nesse processo, depois da pandemia, a gente está se reinventando, a gente está se recolocando. Estamos aqui nesse processo agora com a Cíntia. Ai, cara, é muito bom ter você aqui e, assim, eu quero que você fale um pouquinho como foi que você organizou esse seu trabalho de conclusão de curso. Ok, meu trabalho começou com a minha questão sobre representatividades, sobre o que eu ia falar, sobre quem eu ia falar e o como eu ia falar. A partir de um ponto que a dança na faculdade se tornou outro olhar e outro fazer. E aí percebi que o mais importante não era falar de fora, era falar daquilo que eu descobri por dentro na faculdade. E eu acabei vendo a necessidade de falar sobre tudo aquilo que me monta, tanto quanto em dança, em ideologias, em práticas, e aquilo que eu luto mesmo de forma política, cultural. Meu TCC eu dividi ele em 3 partes. A primeira parte eu falo sobre as metodologias que me compõem, as metodologias que acredito ser
aquilo que me auxiliou a descobrir a minha dança, esse ser dança que eu me identifico. A segunda parte, ela fala sobre a experiência no PIBID, que foi um grande projeto que me auxiliou em vários quesitos e locais, tanto quanto dentro do acadêmico, do mundo acadêmico, tanto quanto fora, como professor e como artista. E tudo junto, né? Artista, professores, nós todos somos tudo isso ao mesmo tempo. Então eu divido em 3 pontos. O ponto final é onde eu faço essa reflexão sobre a importância da valorização dessas metodologias. Apresento como esse processo foi importante e de divisor de águas e ao mesmo tempo critico o currículo, né, o PPC, do próprio curso, onde ele acaba sendo defasado em algumas partes que faltam, né, na formação dos seus próprios estudantes, que ainda não conversam sobre a realidade dos estudantes, dos discentes que estão ali no curso. Poxa, esse seu trabalho realmente ele é um trabalho de muita importância na nossa área, né? Ele traz várias inovações. Quem pensa em inovação às vezes só pensa em tecnologias, né? E você busca aí numa ancestralidade essa inovação. E aí, falando nisso, gostaria que você dissesse por que você utiliza o termo motrizes em vez de matrizes negras, porque pode ser que tenham pessoas que achem que a gente está errando, né? Que é um erro de grafia ou de pronúncia, né? Mas o que são essas motrizes? Ok. O termo motriz, ele não exclui o termo matriz, né? As matrizes africanas, elas são ainda um termo, uma nomenclatura muito importante de se utilizar, mesmo porque atualmente se pede essa valorização do matriarcado africano, né? Essa valorização tanto quanto simbólica e espiritual daquilo que a gente chama de mãe terra, da terra em si. E a África, tanto quanto no feminino, né, um continente no nome feminino, é tido como a mãe da sociedade, a mãe das populações, a mãe dos seres humanos, né, onde tudo começa e é onde tudo parte e talvez no fim vai se findar lá, a gente não sabe. Mas motriz vem do professor doutor Zeca Ligiero, e aí vem do termo motrizes culturais, onde ele traz muito essa ideia do motriz na relação ao movimento, ao corpo, né? Ele explica que o nosso corpo, o nosso mover é a base de várias compreensões e ideias, tanto quanto políticas, culturais, de valores e costumes, porque a questão negra é dada tanto quanto na oralidade, tanto quanto no fazer, né? A gente não busca muito as escritas porque sempre estivemos no local do fazer no falar, do fazer, da ação em si. E aí motriz fala nessa preocupação com o movimento, como o movimento ele gera esse local de símbolos, esses símbolos eles comunicam, né? É linguagem a todo momento. E aí eu achei muito interessante porque o meu TCC realmente ele passa nesse local de motriz, né? Que é movimento, é corpo, é corporeidade, é mais sobre como esses símbolos eles, quando são apresentados ao espaço, eles geram diálogo, eles geram comunicação, eles geram uma troca, tanto quanto minha, tanto quanto o espaço, tanto quanto o sujeito. E aí eu decidi ficar com esse termo motriz, por evidenciar a dança em si, o movimento, mas sem excluir o termo matriz, que também é um sentimento de retorno, né, da gente, é um sentimento de afeto e sentimento materno frente à luta que a gente está tendo contra esse patriarcado, que é extremamente tóxico atualmente. Nossa, nem me fale. E eu quero que você fale um pouco, porque algumas pessoas não sabem, mas o seu TCC ele foi escrito a partir de um artigo científico que você apresentou em alguns eventos acadêmicos. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência de ter participado desses eventos acadêmicos e científicos antes da escrita do seu TCC. Sim, esses eventos eles foram grandes divisores de águas neste processo,
porque eles fizeram entender vários pontos e várias outras possibilidades que eu poderia conseguir com o meu TCC e até meu trabalho, porque é isso, meu TCC também é o meu trabalho, a gente já vai falar sobre isso. Eu apresentei no colóquio, não é só colóquio, é um evento, é um congresso, é tudo junto, tinha vários nomes escritos, de etnocenologia. A etnocenologia é um campo de estudo que começou com Pradier e aí continuou com outros pesquisadores, principalmente do norte, lá do estado da Bahia, na UFBA. E teve esse evento em 2018 e eles falavam sobre corpo, celebração e cena. Então envolviam várias questões, tanto quanto artísticas, acadêmicas, e que envolviam esse local do dito ocultismo, né? Nem é o ocultismo, mas esse local que essas culturas trazem, que é a ancestralidade, a espiritualidade, a crença no imaterial, a crença no pós-vida, etc. e tal. E que o academicismo ainda leva muito como mítico, né? Miticismo e não real, sendo que esse evento, não só esse evento, né? A própria etnologia ela fala sobre esse local de performatividade, onde a performance ela é festa, e a festa como performance ela é um local de aprendizado tão rico quanto uma sala também. Então esses locais de ritos de festa, com congado, a própria pavulagem, os sambas, né, os diversos sambas que a gente tem pelo Brasil, o samba de coco, o samba de roda, o jongo, a caboclagem, o caboclinho, são todos locais que possuem esse local dessa performatividade que a etnocenologia visa o nosso foco para que a gente entenda a importância desses locais. E aí, o evento, que foi no Pará, eu fui com a minha colega Patrícia e apresentei meu trabalho. Estava a professora Suzana Martins, da UFBA, e teve homenagem ao professor Armindo Bião, ao mesmo tempo, e teve a presença ilustre do criador do termo, né, dessa pesquisa, que é o Jean-Marie Pradier, né? Pradier. Eu falei, não sei. E esse evento foi muito bom, foi extremamente importante ver a quantidade de pesquisas sobre várias temáticas que para mim são importantes trabalharem, que é a afro-brasilidade, a mistura do corpo negro com essa corporeidade indígena, e como a gente tem hoje essa mescla afro-indígena no nosso Brasil, principalmente no norte. Eles pesquisam muito sobre os espetáculos, né, e as performances que acontecem na rua, como o Círio de Nazaré, como a própria pavulagem, como o próprio outros tantos movimentos culturais que acontecem na rua, né? É muito interessante, assim, foram cada trabalhos espetaculares. Eu acredito que só tinha eu e a Patrícia como estudantes de graduação, todos os outros eram mestrado, doutorado, tava só a gente lá se sentindo as crianças do evento. Mas foi muito bom. Eu acabei comprando o livro da Suzana Martins, que é sobre a dança de Iemanjá, né? E que ela traz uma perspectiva muito linda, e que esse livro também me auxiliou na escrita do TCC. Tive uma conversa com ela também, que me auxiliou muito. O professor Graça Veloso, da UNB, também estava presente nesse evento. A gente teve uma conversa extremamente riquíssima, que ele me auxiliou muito a abrir um pouco mais esse campo metodológico, né? E como eu podia também aprofundar no meu próprio campo. Outro evento que teve foi o Ser Negra, que foi no IFB, o Ser Negra de 2018. E foi muito importante também, porque além de apresentar novamente, mas com outra roupagem, depois do evento no Pará, este artigo, eu tive a presença de várias autoras que estavam no meu TCC, não só no TCC, no artigo, estavam presentes no evento, com a Nardi Nóbrega, que é uma grande professora mestra de Salvador, que ela é uma matriarca para mim na dança, não só na questão prática, técnica, mas
no pensamento e no movimento político que ela tem. Ela auxiliou, juntamente com a professora Larissa do IFB, a construção do Cena e Corpo, o Seminário de Afroepistemologias. Tinha também a participação da professora, doutora também, Mariana Francisca Martins Monteiro, junto com a Nadia Nóbrega, e foi muito importante ver essas autoras presentes na minha apresentação, onde elas tiveram várias ideias e refutações sobre o meu trabalho, que foram muito importantes para aumentar mais ainda o campo dele e aprofundar. E aí, no momento de escrita do TCC, eu tive mais base, mais embasamento para poder aprofundar, e até hoje esse TCC vibra em vários locais. Então esses dois eventos foram muito importantes, por isso que eu também coloco a valorização, a estimulação dos eventos acadêmicos, esses eventos que possibilitam nós, discentes, estudantes, a colocar mais para frente nossos trabalhos, ter um aprofundamento, ter essa conexão com escritores, com doutores, com gestores, né, de universidades, ainda mais conhecer outras universidades. Foi muito bom conhecer a UFPA, uma faculdade do Norte, extremamente rica, valiosa em vários quesitos assim, culturais, e que infelizmente é muito desvalorizada, tanto quanto também o IFB é desvalorizado, está ainda sendo desvalorizado, mas é que é muito importante esses eventos acadêmicos, principalmente eventos feitos por estudantes e para estudantes. Ai, que bom ouvir você falar, assim, eu fico muito feliz, orgulhosa, assim, da sua trajetória. Acho que tudo que você se apropriou, né, faz muito parte de quem você é hoje. E essa é a minha última pergunta, assim, para você. Qual a relação desses temas todos, né, que você abordou no seu TCC com o seu cotidiano atualmente? O meu TCC atualmente ele estava percebendo, né, observando e tendo muitas reflexões sobre a atualidade. O meu TCC hoje ele não é mais um bebê, né, ele já é uma criança andando em vários quesitos. Perceber hoje que a minha vontade de prática ela levou a muitas outras ideias, concepções e trabalhos distintos, e que ao mesmo tempo eu não percebi isso de forma tão concreta, porque sempre estava no fazer, isso sempre estava nesse colocar, nesse local de fazer, de estar presente, de buscar, de treinar, de suar mesmo, né, de sentir esse local de êxtase, né, que a gente tem quando está movimentando. Meu TCC, eu não falei no início, mas ele tem como base técnica, eu falo sobre danças urbanas. Aí as danças urbanas que eu pego são as danças urbanas americanas, e um pouco não, como essas danças urbanas americanas são embasadas na cultura negra jamaicana, então eu dou uma evidência muito maior à cultura negra jamaicana e como ela veio até mim, como ela chegou até mim. Então eu tento dar um recorte histórico, e aí eu explico também as minhas visões sobre como a cultura jamaicana permaneceu no Brasil e continuou assim, frente a tudo isso que a gente encara nesse racismo estrutural. A outra parte eu falo sobre as danças tradicionais, a dança afro, que também revolucionou a minha vida, fez entender um pouco sobre ancestralidade na prática. E no final eu falo sobre as práticas metodológicas de improvisação, e não só improvisação, de criação, de como é que eu junto tudo isso que eu tenho e trago técnicas para improvisar, para produção coreográfica, para improvisação, para estruturas metodológicas assim. E aí eu trago muita pesquisa sobre técnica silvestre, que é uma técnica feita por Rosângela Silvestre e co-criada pela Vera Passos, são duas mestras de Salvador, Bahia, e a técnica do corpo indignado, da dança da indignação, feita por Gal Martins e o grupo Sansacroma de São Paulo.
E aí essas duas metodologias também me auxiliam nesse local de produção, onde eu saio desse espaço somente de estilo, de técnica fechada, para um espaço muito maior, onde esses símbolos eles vão percorrer muitos outros locais. E aí esse TCC hoje, ele está em todos os meus trabalhos. Atualmente eu estou trabalhando de forma artística com videodanças, na produção de videodanças, minhas aulas também são totalmente distintas do que eram antes, né? Minhas aulas hoje elas são bem mais de pesquisa, de experiência, assim, não é uma aula fechada, chapada de pega a coreografia e vai embora, porque pra mim isso não funciona. Se for pra fazer isso, a gente nem devia ter feito faculdade, talvez, mas é mais sobre a própria experiência, né? Então eu tento trazer uma pequena vivência e que essa vivência ela também traz esses símbolos que conversam com você, que no fim, independente de você ser branco, de você ser indígena, de você ser preto ou miscigenado, como você se sente e se identifica, esses símbolos eles acabam conversando porque eles falam sobre esse local de universalização, de corpo-universo. Então, atualmente eu tenho uma aula que eu consigo felizmente dar tanto quanto para criança, eu consigo dar para jovens e adolescentes, eu consigo dar para adultos, eu consigo dar para idosos, porque eu percebi que todos esses símbolos eles acabam conversando com esses grupos, claro que de forma diferente. Aí a cereja do bolo está em como instigar esses grupos de forma diferente, mesmo ainda com o mesmo símbolo. E aí tá aí essa atualidade. Menino, olha, eu te digo que tem sido cada vez uma surpresa, assim, perceber como que um TCC, que a gente pensa que é para ficar ali, né, na estante, numa gaveta, num acervo bibliográfico, como ele de fato impacta a vida de uma pessoa, né? E o seu é muito nítido, né, esse impacto. E agradeço muito esse momento de partilha, de você estar aqui, né, comigo e de poder, né, divulgar tudo isso aí para essa galera que vai ouvir os nossos podcasts futuramente. E aqui eu me despeço. Eu também me despeço, agradeço muito a Cíntia, agradeço ao Bart, agradeço a todos os colegas que estão participando também nesse projeto que está muito lindo. Como primeiro pontapé, eu espero que mais possibilidades como essa venham para outros estudantes. E já me coloco aqui, já registrado em áudio, que eu posso participar sim dos próximos projetos, quero muito estar junto, porque é muito importante a gente fazer essa cena acadêmica se voltar mais para esse espaço artístico que a gente tem no DF. E que vários outros artistas eles possam se sentir confortáveis e mais ainda entusiasmados em participar.